Boa noite. Vamos ver se agora vai. Agora eu acho que Agora, foi. agora foi? Foi. Finalmente, é para caprichar. Para caprichar. Senhor Eli, agora o senhor me escuta bem, me vê bem? Te vejo bem, Vai te mais pra escuto frente. bem. Então tá bom. Veja que você precisa mudar de lente de óculos. Hã? Eu preciso mudar? De lente. Porque tá dando reflexo? Apertando os olhos muito. Senhor Eli, muito obrigado pela disponibilidade em bater um papinho. E também por aceitar fazer o papinho pelo Instagram, que talvez não seja por onde o senhor está mais acostumado a fazer. Eu acompanho o seu trabalho como judeu dentro e fora da comunidade há muitos anos, e como engenheiro civil de formação, estudei muito sobre a Cirela. Então, para mim, é um momento especial, de grande honra, de poder bater um papinho com o senhor. Com prazer. Só para quem está chegando agora, eu vou fazer uma breve apresentação do senhor Eli, e aí a gente começa as perguntas. Bom, o senhor Eli é fundador, acionista e membro do Conselho de Administração da Cirela, maior incorporadora da América Latina. É fundador de diversos movimentos, como o Instituto Liberta, o Instituto Cirela, um movimento bem maior, e grande entusiasta, grande filantropo do país. Senhor Eli, não é uma live de negócios, mas considerando a sua história, é impossível dissociar um pouquinho da Cirela do que o senhor tem feito no terceiro setor. Então, eu queria pedir a gentileza de que o senhor começasse nos contando brevemente um pouco da sua história no Brasil e como o senhor começou a sua vida profissional. Eu vim no Brasil quando tinha 10 anos, foi em 55. Comecei a trabalhar com coletagem de produtos químicos. Tá bom? Depois comecei a trabalhar em imóveis. Comecei a comprar e vender apartamentos sem dinheiro. Depois de ganhar bastante dinheiro com vendendo apartamentos, comecei a comprar e vender terrenos. Até que comecei a construir e fiz uma incorporadora. E assim foi. Em 1990 e pouco, fizemos sociedade com o Sol dos Estados Unidos, mais o Eduardo Einstein, também da Argentina. Fizemos uma firma de renda, CCP. Shopping, escritórios e logística. Então, temos duas empresas. Uma que faz renda, outra que faz desenvolvimento residencial. Perfeito. O senhor fundou a Cirela em 1962, não foi isso? De cabeça não lembro. E uma vez eu escutei o senhor falar que levou 17 anos para o negócio andar. Foi isso mesmo? Comecei a trabalhar com 19 anos. Eu fiz IPO quando tinha 65. Levou 40. Para fazer IPO levou 40 anos. Não é Mas o negócio andou antes do IPO, não é mesmo? Andou. Sempre Andou. andou devagar, mas andou. Chegou lá. Perfeito. Seu Eli, em que momento a filantropia, a solidariedade entrou na sua vida? Foi desde sempre? Veio do seu pai? Conta um pouco, por gentileza. Primeiro, como judeu, eu sou obrigado a fazer filantropia. Se eu não faço filantropia, eu vou me dar mal com Deus e com a eternidade. Então, esse é o primeiro. Segundo ponto, o dinheiro guardado na gaveta não resolve nada. É só egoísmo, só ambição e só matéria. Então, é muito mais bem utilizado quando você ajuda alguém a comer, beber ou a tratar da saúde. Ponto 3. Meu pai doou tudo que ele tinha 100% para a caridade. Então, isso me foi ensinado em casa e me foi aconselhado, pelo menos me aconselhei a fazer igual que meu pai. Então, no fim, a gente chegou no acordo em casa com 60% de doação em vez de 100%.
e assim por diante. Acho que a primeira semente veio do meu pai, a segunda semente veio da religião, e veio da educação, e veio de Deus. Então, tudo junto. Perfeito. A gente vai chegar nessa parte dos 60% na ordem cronológica, mas eu queria saber se, quando o senhor começou apoiando que tipo de causa? Ou o senhor não tinha uma causa específica? Aquilo que aparecia, o senhor avaliava e apoiava? Eu tenho muito mais projetos de terceiro do que projetos próprios. Se me engano, com 20 anos começamos a ajudar pobres, começamos a estudar pessoas que creem em Deus a ter uma vida melhor. Basicamente isso, pobreza e estudos. Perfeito. Que de certa forma o senhor mantém até hoje, claro, e ampliou, a gente vai falar também. Todos na sua família são assim, seu Eli? Todos os seus filhos, a sua esposa, a dona Suzy, pensam da mesma forma e agem da mesma forma? Quando eu prometi dar 60%, a família reagiu de maneira positiva. Papai, faça isso em vida e não na morte. Então você já tem a resposta. Todo mundo pensa igual. Perfeito. É verdade que chegou um determinado momento da sua vida que o senhor quis, não sei se largar, mas deixar os negócios de lado para estudar judaísmo, estudar cabala, porque o senhor é um entusiasta do esoterismo, não é isso? Aos 39 anos, estava bem de vida já. Ou seja, 20 anos depois de começar a trabalhar, fui perguntar a um cabalista. Talvez perguntei por perguntar, não sei se era da minha parte, imagino que sim. Perguntei se eu pudesse estudar e largar os negócios de lado. Ele falou, você é um covarde. Por que covarde? Porque eu falei, vou estudar. Você é um covarde. Por que covarde? Porque você não é um acadêmico, você nunca será, não é e não vai ser. A tua missão é trabalhar e ajudar e não ser acadêmico você mesmo. Nunca mais pensei no assunto. Muito bem, muito bem. Mas o senhor estuda ainda, não? Eu leio bastante. Lê bastante. Aulas. Muito bem. Agora que estou em meio quarentena, todo dia tenho duas horas de aula. Todo dia. De aula? Todo dia. Aula do quê, senhor Eli? Desculpe. Tudo bem. Uma grande parte da aula foi sobre self. O que sou eu? Deus é Deus, eu sou eu. A partir de onde eu vi, de onde eu vi. Porque é muito difícil para mim entender que eu vim do nada. Perfeito. Então, aprendemos o que é self. Em português seria você. Sim, eu mesmo. Muito interessante esse item. E quem é o professor ou quem são os professores? Fazemos todos com Israel. Com professores de Israel. Todos são competentes acadêmicos bem profundos. Muito bem, legal. Uma aula foi sobre matéria e espiritual, só para começar o assunto. No fim dos tempos, a alma é espiritual, a matéria, o corpo é matéria. Elas vão se fundir numa coisa só. A matéria some, tudo fica espiritual, material, fica espiritual com a essência do material. No fim, tudo é igual. Tudo se une a Deus no fim dos tempos. Muito bem. Eu gosto muito desse tipo de coisas. Perfeito. E o senhor acabou não deixando de trabalhar para se dedicar à cabala, mas o senhor também estuda a cabala? Repito, o rabino me falou, você não é acadêmico, nunca vai ser, e se for, vai ser um péssimo. Então, eu sempre estudo, eu trabalho normalmente e estudo um pouco. Ultimamente, tenho estudado mais, tenho feito mais filantropia e trabalhado muito menos. Muito bem. E nós vamos entrar nesse tema agora. O senhor tem trabalhado menos hoje em dia, mas historicamente o senhor sempre trabalhou muito. O senhor se considerava uma pessoa workaholic? Sim, eu não me arrependo. O senhor não se arrepende por quê? Porque isso lhe fazia bem e porque o senhor tinha condições de, com isso, continuar. Crítica sobre o workaholic, para você ser alguém, você precisa lutar. Para lutar, precisa gastar tempo. Já que eu não sou gênio, primeiro eu preciso gastar tempo. Eu consegui fazer alguma coisa na vida e eu não me arrependo de ter sido workaholic. Acho que não prejudiquei ninguém.
não fiz mal a ninguém, só fiz o bem com o trabalho. Então, não tenho do que me queixar. Tá certo. E esse, eu chamaria de way of life, essa missão, esse propósito, o senhor carrega consigo para dentro da empresa, né? Eu uma vez, num dos speeches ou webinars que o senhor participou, vi o senhor falando que a empresa a Cyrela deveria crescer para que os funcionários ganhassem mais e pudessem, com isso, doar mais. É isso mesmo? É isso mesmo. O que é muito bonito e diferente do que você encontra por aí em termos de missões de empresas de construção civil, que normalmente estão ligadas à moradia, tal, que a Cyrela também faz, mas o senhor consideraria que o propósito e a missão principal da Cyrela é a cultura da doação? A Cyrela, a propósito dela é construir e ganhar dinheiro e pagar para as pessoas poderem viver. Agora, sem a Cyrela, eu não poderia viver, não poderia ganhar, não poderia ajudar. Então, para mim, é uma ponte do trabalho para o bem. Sem a Cyrela, não teria conseguido fazer nada. Perfeito. O senhor comentou do IPO, o primeiro IPO em 2005, depois vieram um ou dois follow-ons. Foi em 1990 e pouco. Foi 90? Foi com os argentinos e Soros. Fizemos uma empresa Perfeito. de verdade. O segundo IPO foi em 2005. 5. E juntou as duas empresas. Eu fiquei dono das duas e juntamos as duas empresas. Em 2008, 2009, talvez separamos as empresas de novo. Hoje estão separadas, com acionistas diferentes. Muito bem. São diferentes. Algum dos eventos marcantes, como o IPO ou follow-on, mudaram ou interferiram, né, nessa visão do senhor de solidariedade, ajudar o próximo? Ou melhor, como esses eventos mudaram ou interferiram nessa questão, seu Eli? O IPO ajudou a mudar o patamar da doação. Uma coisa é dar 60 de 1 e outra coisa é dar 60 de 20, de 30. Mudou o patamar, obviamente, que as ações subiram naquele ano 30 vezes. 30 vezes no primeiro ano pós 2005? 2005. Começou com R$1. A moeda não é exatamente a mesma. Começou com R$1 em 2005, terminou no fim do ano com 15, que splitou, ficou 30. Nossa, que legal, que bom, merecido. O senhor Eli, a Cyrela destina uma parte do lucro, como é que funciona, sem entrar no mérito dos valores, mas como é que funciona o mecanismo de fomento financeiro da doação? Uma parte do lucro líquido... 1% do lucro da Cyrela vai para a beneficência. 1%. Eu faço mais do que 10. Eu, pessoalmente, faço mais do que 10. Perfeito. E aí... A gente ensina as pessoas a doarem também para causas próprias deles. Todo mês a gente tenta incentivar as doações dos funcionários para quem eles quiserem. E a gente até ajuda as causas que lhes interessam. Muito bem. Muito bem. De uns anos para cá, seu Eli, a partir de 2014, o senhor passou a aparecer mais. Eu vi uma vez a Cristiane Correia, que é jornalista da Exame, contando que até 2014, para ela conseguir uma aspas do senhor, ela tinha que caçar a ponto de ter descoberto o seu endereço e conseguido uma entrevista. O que aconteceu a partir de 2014 para o senhor aparecer mais? E isso tem a ver com a passagem da presidência da Cyrela para os seus filhos, para o Efraim e para o Rafael? Não, eu era discreto, eu fazia o bem sem aparecer, sem falar. Até que um dia nosso diretor social da Cyrela falou que eu sou egoísta. Você quer o bem para você e não para os outros. Você quer ganhar ações positivas lá em cima, você quer pegar os outros dessas mesmas ações. Então decidi poder falar em voz alta para que as pessoas escutassem e fizessem o bem também por sua vez. E assim começou. E se desenvolve. Eu não me considero um bom orador, acho que sou um péssimo orador. A única vantagem que eu tenho é que falo o que eu sinto, que sai do coração. Então, a não beleza oratória é compensada com a sinceridade oratória. Muito bem.
O senhor é o único brasileiro, seu Eli, a aderir ao The Giving Pledge. Por enquanto. Por enquanto, eu já vou perguntar para o senhor quem o senhor está convencendo a entrar. Mas o The Giving Pledge é uma iniciativa fundada por Warren Buffett e Bill Gates em mais ou menos 2010, que junta bilionários do mundo inteiro, de vários países, de várias idades, tem de 30 a 90 anos, e todos esses bilionários têm em comum uma... Doação mínima de 50%. Do patrimônio, não sei se em vida, todos em vida, não? 50% do patrimônio tem que ser dado a causas sociais. Perfeito. Então a gente está falando, além do senhor e da dona Suzy, do Warren Buffett, do Bill Gates, do Michael Bloomberg, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, dentre outros. Primeira coisa, o senhor falou que para estar no Giving Pledge não tem problema ser em vida ou em morte, mas doar em vida é mais difícil do que doar em morte, seu Eli? O que você acha? Muito mais. Muito mais, porque sai do bolso e você precisa se acostumar a abrir o bolso. Então eu falei que tem um truque que eu aprendi. Esse dinheiro que eu tô dando não é meu. Eu sou gestor dele. Então, como sou gestor, fica mais fácil doar do que contar o dinheiro que está dentro do bolso. O dinheiro não é mais meu. Eu estou dando dinheiro de terceiros. É muito mais fácil para mim engolir esse problema do egoísmo. E funciona muito bem. Eu dou sem problema nenhum. Não sinto problema nenhum de doar o dinheiro. Não é meu? Muito bem. O senhor é só o gestor do dinheiro, não é mesmo? Perfeito. De novo, sem entrar nos números, mas 60% do seu patrimônio é, graças a Deus, muito dinheiro. O senhor vai doar em vida. Quanto disso já foi doado e mais ou menos quanto falta? Terminaremos daqui 20 anos, mais ou menos. Muito bem. Então ainda tem muito a ser doado, graças a Deus. Não adianta se descapitalizar. Tem que doar e capitalizar a empresa. Tanto ganha mais dinheiro para os pobres como ganha para você. Dar de uma vez não é inteligente. E dói mais. Dói mais? Até para o gestor. Até para o gestor dói mais. Seu Eli, em 2018, se não me engano, por favor me corrija se eu estiver enganado, o senhor fundou o Instituto Cirela, tocado pelo Aaron Zilberman, que se estiver aqui nos escutando. Pouco antes? Pouco antes. O senhor podia falar um pouquinho do Instituto Cirela? Eu vou falar um pouquinho das entidades que o senhor ajudou a fundar, mas queria começar pelo Instituto Cirela. Ele tenta ajudar as pessoas das comunidades que estão perto dos nossos imóveis, ou escritórios, ou prédios residenciais, ou shopping, ou logística. Então, basicamente, ele ajuda as comunidades que estão perto dos nossos imóveis. E também ajuda causas que ele acha importante. Ele tem plenos poderes, ele faz o que ele bem entender. O Aaron é uma pessoa muito sensata, muito inteligente e sabe multiplicar o dinheiro. Ou seja, com o real ele faz 2. Muito bem. Eu conheci o Aaron há 2 anos atrás, quando eu apresentei um pouco do trabalho da ONG que eu participo, que é uma ONG de inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Eu quero aproveitar, já fiz isso por telefone, mas publicamente, para agradecer o apoio que o Instituto Cirela dá à nossa ONG através da iniciativa da Turma do Giló, que faz um lindo trabalho de ensinar escolas públicas a fazerem inclusão. Crianças com necessidades diferenciadas que chegam nas escolas e precisam ter equidade de ensino. E o Aaron é um grande parceiro, troco ideias com ele, um cara muito bacana. O Instituto Liberta veio também há mais ou menos uns 3 anos, não é isso? Em 17. Em 17, perfeito. O que faz o Instituto Liberta, seu Eli, por favor? Ele tenta ajudar a combater a prostituição infantil, a escravidão infantil sexual. Exploração sexual. Escravidão das meninas no Brasil. Não sei se você sabe, no Brasil tem 500 mil meninas menores abusadas, violentadas, não sabia. Escravizadas, e como elas são muito pequenas, não têm noção do que fazem.
Tem casos de 2 anos, de 2 meses, de 5 anos, de 10, de 15, de 12, de 13. Tem para todas as idades. É muito triste porque estamos num país, em tese, civilizado, que aceita a escravidão. Essas meninas são escravas. O que precisamos nós, da sociedade, lutarmos contra esse problema. E dar para elas liberdade de ação, evitar que elas sofram as correntes da escravidão que elas sentem hoje. É muito triste. Muito, 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 muito triste. E nosso trabalho consiste em conscientizar o brasileiro a ajudar essas meninas a se salvarem, a serem independentes. Muito bem, muito bem. E o movimento Bem Maior, que talvez seja a iniciativa mais recente que o senhor fundou com... O pessoal faz um ano, ele tem como meta dobrar o PIB social do Brasil de 0,2 para 0,4. Nos Estados Unidos, o PIB social é 2% do PIB do país. Ajuda a fazer pequenos empresários no Brasil inteiro. Nós ajudamos 50 empresários no Brasil com R$ 100.000 por pessoa a desenvolver seus negócios e ajudar mais pessoas no local. Ajudamos comprando óculos de Israel para pessoas cegas, óculos que enxergam. O óculos, ele foca uma página e começa a ler o que está escrito. Assim o cego escuta. A gente estamos ajudando a Fundação de Balé das Cegas, da Fernanda Bequim, que não enxergam e dançam balé de maneira maravilhosa. E é lindo, já vi a apresentação. Já ajudamos Dona Alcione no sertão do Nordeste, no Amigos do Bem. Amigos do Bem. Ajudamos o senhor Flávio a achar Flávio lá do Nordeste, Flávio Silva, acho, a trazer voluntários para ajudar ele a trabalhar, ele em termos de ajudar os pobres no Brasil inteiro. Estamos fazendo um programa agora para ajudar 10.000 empresários minúsculos a aprender a trabalhar e ganhar dinheiro para poder pagar as suas despesas, fazendo bem. Estamos ajudando organizações sociais existentes com management. E assim, esse trabalho não termina nunca. Não é hoje nem amanhã, é todo dia. Todo ano, todo dia, a vida inteira. Então, o importante não é ajudar só na crise, é ajudar sempre. A crise tem que ajudar um pouco mais, mas não pode esquecer de ajudar durante o ano. Com certeza, eu vou falar da crise, mas antes só, o senhor falou que um dos objetivos do Movimento Bem Maior é fomentar a filantropia no Brasil, a ponto de que o montante doado passe anualmente de 0,2% do PIB para 0,4%, e o senhor usou como referência os Estados Unidos, onde 2% do PIB americano, que é dezenas de vezes maior. O PIB americano, com o dólar a 4,20, era 15 vezes maior que o brasileiro. Agora, com o dólar a 5 e pouco... 10 são 150 vezes. Perfeito. Em quanto tempo é o objetivo do Bem Maior levar de 0,2 a 0,4? 10 anos. 10 anos. E quem são seus parceiros nessa empreitada? Quem fundou junto com o senhor? Tem um parceiro que é o Rubem Meni da MRV. Tem o senhor Eugênio Mata da Localiza. Tem a dona Bia Vidigal, que é uma pessoa solteira, uma senhora que não trabalha hoje. E tem o João Araújo, que é um minerador. Muito bem. Isso fora dos outros que vão aparecendo no tempo. Se Deus quiser. Eu me lembrei agora, já que a gente está falando de nomes, que quando falamos do The Giving Pledge, o senhor falou que o senhor é o único brasileiro por enquanto. Por enquanto. O senhor está tentando arrastar mais gente para esse time? Eu tento, o tempo inteiro eu não consigo. Um dia vou conseguir. Muito quase bem. Que eu consigo em 2 lugares. Quase, faltou pouco. Mas faltou o entusiasmo da família que não deu apoio para ele. Não deu apoio. Mas eu já ouvi o senhor falar também que o não existe, né? Então, acho que o senhor vai continuar tentando, não? Não, eu vou conseguir com certeza absoluta. Muito bem. Meu seu Eli, eu sempre escuto muita gente falar, e eu concordo
que, via de regra, o brasileiro é solidário. Mas, ao mesmo tempo, quando o senhor apresenta um dado de 0,2% do PIB, aparentemente essa solidariedade não se transforma em ação efetiva, pelo menos do ponto de vista financeiro. O senhor concorda com essa diferença? E caso sim, por que o senhor acha que existe essa diferença? Eu acho que são alguns problemas. Um deles é que a cultura anglo-saxã ajuda muito mais a doar do que a cultura latina. Isso até é ponto 1. Ponto 2. O brasileiro falta ser conscientizado, falta alguém acordar e cutucar. Estamos tentando fazer. Eu acho que quando alguém é cutucado, ele fica consciente daquilo que tem que fazer. Ponto 3. As pessoas têm medo de doar dinheiro a fim de não serem enganados, porque tem muita gente que engana, infelizmente. Então, tem que saber diferenciar as ONGs sociais honestas das não honestas. Eu acho que, no fim, cutucando como a crise cutucou os empresários, eles ajudaram muito mais do que o previsto, e deu certo. Sou otimista. Sou sempre otimista, nasci otimista e vou morrer otimista. E vou conseguir. Se Deus quiser. Amém. Sr. Lee, essa é uma reflexão que eu tô novo nessa história do terceiro setor para valer, né? Depois que o meu terceiro filho, caçula, o Pedro, nasceu com síndrome de Down, eu e a minha família nos engajamos na causa de pessoas com deficiência intelectual. E eu tenho conversado com muita gente, estudado bastante o tema, e uma das coisas que eu tenho visto é que muitas vezes falta capital intelectual de qualidade. Eu não estou dizendo que quem se dedica ao terceiro setor não tem qualidade, não é isso. Mas eu vejo muita gente, muitos empresários e muitos executivos se dedicando part-time e não full-time, como, por exemplo, é nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, a carreira dentro do empreendedorismo social, ela ainda não é tão bem estabelecida. E eu, na minha visão, entendo que ainda existe uma dicotomia, porque parece feio pedir dinheiro para os outros e viajar para o exterior ou ter um bom carro. Pergunta que eu ia fazer para o senhor, que eu quero fazer, é o seguinte: se o senhor conseguir, ou se o movimento bem maior, com todas as iniciativas, conseguirem o feito de aumentar o percentual do PIB até em menos tempo do que 10 anos, como é que vai ficar a questão da gestão das ONGs? Como é que vai ficar a gestão? Como é que a gente capacita as pessoas para manusearem esse volume de dinheiro que vai aumentar? Repito, nós temos trabalho a fazer com 10 mil empresários, microempresários no Brasil, a gerir melhor seus negócios. 10 mil. Então, eu acho que daqui 10 anos vamos tentar ensinar mais que 100 mil empresários a fazerem o bem. Isso se multiplica sozinho. Como também no Norte temos voluntários, que hoje vamos chegar talvez a 5 mil, que ajudam a fazer o bem. Então, de maneira ou outra, você incentiva o bem a ser aplicado. E vou conseguir de novo. Muito bem. Seu Eli, não são todos os jovens de idade... Perdão. Você falou que é um filho deficiente. Por que você acha que ele foi na tua casa? Por que ele veio para minha família? Sim. Seu Eli, eu acredito que está tudo escrito, e se ele veio é porque era para vir. Eu acredito, a nossa religião judaica diz que cada filho, quando vem, traz uma brachá, uma bênção. E eu acho que os meus 3 filhos me trouxeram bênçãos, mas o Pedro, em função da condição cognitiva dele, trouxe a brachá, a bênção é de unir a família e fazer a gente enxergar o mundo através de uma outra perspectiva. Deixa eu te falar uma coisa. A alma do Pedro é pura. A alma dessas pessoas é 100% pura. Ela não entra no erro nem no pecado. Então, você ter condições de elevar alguém dessa pureza, uma brachá imensa, enorme. A gente não tem noção da pureza da alma. Uma alma é algo muito grande. Uma alma pura é muito maior ainda. Então, é um problema para vocês, pode ser, mas uma grande bênção muito maior do que o problema. E se Deus escolheu vocês, porque vocês têm capacidade de educar esse menino. Vocês, o que Deus escolheu melhor para ele foi vocês. Então, outra bênção que vocês têm. Obrigado. Eu confesso que no começo, como a gente não tinha informação e não tinha contato prévio, né? Eu não tive a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, e a gente recebeu a notícia depois do parto, né? Um dia depois do nascimento.
Foi um momento muito difícil, mas agora, graças a Deus, já está tudo bem e a gente encara isso como uma oportunidade de ouro incrível de poder tê-lo do nosso lado e enxergar o mundo através de uma outra perspectiva. Mas eu queria voltar em relação à questão da filantropia, porque nem todas as famílias, nem todas as crianças em idade escolar têm a oportunidade que o senhor teve de ter o exemplo em casa de um pai que já fazia doações e que ensinou os filhos a fazerem. Como é que o senhor vê essa questão nas escolas? O senhor não acha que as escolas deveriam passar a fazer, não sei se matérias, ou ter programas de voluntariado que se preocupem em formar a próxima geração de empreendedores sociais? Muito boa ideia. Você acabou de dando uma ideia maravilhosa. Vou pedir isso para a nossa presidenta, ver o que ela pode fazer com essa ideia. Agora, doar tem uma coisa importantíssima a nível de eternidade. O que é doar? Você abre mão de alguma coisa para ajudar um outro. Se você tem dinheiro e não ajuda, o que acontece com você na morte? Pobre. Fica pobre. Fica pobre na eternidade. Na eternidade. Então, a pobreza lá não é dinheiro, é pobreza de outro tipo, mas fica pobre. Então, tem que ser muito burro, muito estúpido para ter dinheiro e não doar. Até porque dinheiro doado para os filhos, somente eles podem torrar o dinheiro e você fica sem nada. E você e eles também. Então, pelo menos o dinheiro doado, que ajuda alguém a comer, beber, viver, esse bem se retira. Uma vez havia dois bilionários americanos que falando, um perdeu quase tudo, o outro não perdeu quase nada. Ele falou, eu trabalhei pouco, ajudei muito, porque ganhou o que tinha muito dinheiro. O outro falou, eu perdi tudo que eu tinha, a única coisa que me sobrou é o bem que eu fiz. O dinheiro que ele deu para alguém, para uma instituição ou outra, esse dinheiro ninguém tira dele. Tira dele o dinheiro vivo. O dinheiro dado é dele para sempre. É importante que as pessoas tenham noção que a doação você não dá, você recebe mais do que você doa. Muito bem. Seu Eli, só porque o senhor comentou que a ideia é boa, na verdade, essa é uma ideia que não é minha. Existe um programa dentro da turma do Giló, que é justamente essa ONG que o Instituto Cirela ajuda, que se chama Voluntariado Jovem, que atua justamente com a formação de jovens. Primeiro, para que eles saiam da bolha, e eles capacitam esses jovens através de trabalho voluntário para mudar a consciência social deles e formar a próxima geração de investidores e empreendedores sociais de impacto. Então, se o senhor tiver interesse, eu posso conectar a Carolina com a Carola, Carolina Videira, da turma do Giló. Faça isso. Amanhã, no primeiro horário, eu vou conectar as duas. Tá bom. Porque é um programa muito lindo, muito bonito. Obrigado pela oportunidade. Seu Eli, falando em crise, no dia 18 de maio, o senhor escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, intitulado... 19 de março? 19 de maio. De maio, perdão. Então aqui está 18 de maio, 23 e 15, tem um errinho. Mas enfim, em maio, o senhor escreveu o seguinte artigo, sobre a filantropia pós-pandemia. Só o tempo dirá se as pessoas realmente se tornarão menos egoístas. Então, eu acho que essa crise trouxe um aprendizado, dentre vários, de que é possível. Um dado que o Luciano Huck, que aliás é parceiro do movimento Bem Maior, deu, ele falou que por ano no Brasil, até ano passado, em média, R$1 bilhão era doado. R$1 bilhão por ano era doado. E que nas primeiras 3 semanas de pandemia, com a mobilização de todos, arrecadou-se os mesmos R$1 bilhão. Então... Ouvi falar muito mais. Hoje em dia já estão me falando em 4 bilhões, mas nas primeiras 3... Ouvi falar em 6. 6 bilhões. Ouvi falar. Tomara. Ou seja, isso quer dizer que é possível. O senhor concorda? Tudo é possível, menos a morte, mesmo assim, até que a ciência descubra uma cura qualquer. Perfeito. O senhor costuma falar no mundo dos negócios que sem crise não há evolução. O senhor acha que isso se aplica a outros campos que não o campo dos negócios? Se aplica a tudo na vida. Sem papadeia no popô não tem educação. A crise ajuda a pessoa a ultrapassar as barreiras, a ultrapassar os limites e tratar caminhos novos.
Então, é fundamental que haja crises para que o mundo possa evoluir. Faz parte da criação que Deus fez na Terra por uma razão que Ele conhece. Bem. Muito bem. Qual o senhor acha que vai ser o maior legado dessa crise do novo coronavírus que a gente está vivendo, seu Eli? Na minha opinião, é mais espiritualidade, menos matéria, mais união e mais introspeção, porque se você não medita, você não se conhece inteiramente, você acaba sendo uma máquina. Você precisa meditar para se conhecer, para você poder ajudar bem. Você não faz as coisas boas por acaso, você faz porque você pensou em fazer. Você não doa por acaso, você doa porque você pensou em doar. Então precisa, no hebraico, hitbodedut, isolamento, confinamento, é a mesma coisa que meditação. Então nosso confinamento é um estágio obrigatório de meditação para fazer o bem. Eu estou confinado por opção, não por opção minha, por obrigação. Então, esse confinamento me ajuda a evoluir a termos de mentalidade, de fazer o bem, de meditar e até chegar a Deus. Aliás, a meditação, em tese, tenta chegar a Deus sempre. O senhor medita? Muito pouco. Quase nada. Então, como é que o senhor se aproxima de Deus? Quando você faz, se você salvar uma criança da morte, ou se você ajuda alguém a comer, você vê Deus. Eu vi Deus, vi a divindade ano passado 2 vezes. Uma vez quando eu vi uma bailarina cega dançando na minha casa. Vi os olhos dela cegos, olhei o infinito e senti o infinito. Uma outra vez foi muito bom, foi num evento onde havia 700 jovens dançando, cantando sem maiores interesses do que a dança em si. Foi muito bom e eu senti também a divindade naquele ambiente. 700 pessoas gritando juntas, de maneira pura e desinteressada, é muito bonito. Ainda mais os jovens. Muito bem. Seu Eli, o senhor comentou aqui de diversas iniciativas na área de proteção de jovens e crianças contra a exploração sexual, na área de educação, na área de idosos, na área da saúde, na área da erradicação da pobreza. O senhor tem, em algum dos movimentos, algo diretamente ligado a apoio de pessoas com deficiência? Deve ter. Se nós temos 100 ou 200 projetos, com certeza deve ter alguns. Algo tem. Síndrome do Down, tem um caso no Itaim. Tem muitos casos que vêm de ajuda a pessoas com problemas de saúde, muitos. Uhum. Tem de tudo. Tem. Não, o que o senhor ajuda a inclusão, ajuda, porque um dos movimentos, um dos institutos que ganharam 100 mil reais naquele edital do Movimento Bem Maior é o Mano Down, que é um instituto que faz um lindo trabalho de inclusão de pessoas com síndrome de Down em Belo Horizonte. Então, essa é um exemplo de ajuda. Eu queria saber se tinha algo mais estruturado. Não sei. Tem alguns que eu conheço, outras eu não conheço. Na verdade, eu estou aproveitando... Tem projetos do Brasil, eu não conheço nenhum deles. A ideia do bem, a gente não consegue controlar tudo, é impossível. Perfeito. Não, na verdade, eu estou aproveitando esse tempo com o senhor para puxar a sardinha para o meu lado. Por isso que eu estou perguntando. Seu Eli, o senhor também já doou mais de 1 milhão de livros. Foi 1 milhão de livros com dois homens americanos. Doamos 1 milhão de livros para a Rússia. Em 1990 ou 2000, quando o jugo comunista caiu, a gente mandou para a Rússia pelo menos 1 milhão de livros em russo. Que legal. Muito bem. E o senhor de lá para cá... De lá para cá, toda pessoa que vem no meu escritório sai com livros. Que bom. Eu, mais ou menos, dou alguns milhares de livros por ano. Um por um, cada pessoa que vai à minha sala tem livros. Que é um custo-benefício maravilhoso. São livros todos que falam de Deus, da moral, da ética, da filosofia, da alma.
Se um dia você for, vou te dar uns 10 livros com prazer. Tem um livro que te aconselho a ler, que é Holocausto, de Martin Gilbert. Tem em português no escritório. Se você pedir, vão te mandar. É muito bom. Já está pedido. Então, agora você manda um e-mail por escrito para eu fazer o necessário. Vou fazer. Seu Eli, a gente está caminhando para o final. Quem são suas grandes referências? Claro, além talvez de Deus, que o senhor fala muito, o senhor tem... quem são as suas grandes referências? Eu acho que o maior benfeitor do mundo, em toda a sua história, é Bill Gates. Em toda a história do mundo, é o homem que mais fez em termos de bem. Não só ele paga, como ele trabalha full-time job, ele é a mulher e consegue dar dinheiro de terceiros. Então, acho que ele é um exemplo a ser seguido. O outro exemplo muito bom é o Warren Buffett, que não só ele decidiu não trabalhar... Quem? Desculpe, eu não Warren entendi. Buffett. Warren Buffett, perfeito. Ele decidiu doar tudo, mas continua trabalhando. São duas pessoas maravilhosas que têm o bem como norte na vida. No Brasil, o Amador Aguiar fez muito bem na hora que ele fez a Cidade de Deus, as escolas. Passaram por lá 500 mil alunos, isso vale uma fortuna. Educou 500 mil pessoas, salvou da miséria 500 mil pessoas. É um número astronômico. Acho que esses três são pessoas que são a melhor referência. Muito bem. Seu Eli, quando eu contei para o público que a gente ia fazer a live, eu abri um box de perguntas, então eu vou fazer uma pergunta que chegou em relação ao movimento que o senhor fez em relação aos hospitais, né? Entrando no segmento de saúde. Isso tem a ver com a filantropia ou não tem a ver? Não, é negócio. Ah, é negócio. Negócio. Dá para linkar? Deve dar, né? Oi, voltou? Não deixa botar. Pois não, continua. Eu queria saber se dá para... se a entrada no segmento hospitalar é negócio. Dá para linkar com a filantropia? Dá para ligar tudo. Na medida que o lucro vai para a beneficência, então está tudo linkado. Perfeito. No meu caso, 60% vai para a beneficência. Então, tudo está linkado. Não existe algo que eu faça que não esteja linkado com beneficência. Seu Eli, posso pedir para o senhor só colocar o celular um pouquinho mais, porque eu estou vendo só a sua testa. Agora eu perdi o senhor. Voltou. Agora já melhorou. Já melhorou. Obrigado. Ótimo. Seu Eli, o senhor acha que... Mais últimas duas perguntas. O senhor acha que o seu legado como filantropo, não que seja uma competição, mas vai ser maior ou menor do que o legado que o empresário da construção civil, Eli Horn, deixou para o segmento de real estate? Uma coisa é passageira, outra coisa é eterna. O que você acha que vou preferir? Eterna. Pronto, você respondeu. Muito bem. E para finalizar, seu Eli, qual é a sua missão? O que o senhor acredita que seja a sua missão aqui na Terra? Eu gostaria que no túmulo se escrevesse a lápide: esse homem tentou fazer o bem. Porque o bem é a essência da vida, o bem é a razão porque Deus criou o mundo, o bem é aquilo que nos move para fazer tudo o que a gente faz. O bem é a engrenagem necessária para fazer girar o mundo. Não tem outro significado do que ser testado, fazer o bem ou não fazer o bem. Queria terminar com... Tem mais perguntas? Não tem pergunta. Eu tenho última coisa para falar, mas o senhor Então, pode falar, depois eu falo. Vou fazer filosofia no fim, fala. Perfeito. Não, eu vi algumas lives ou alguns webinars que o senhor participa e o senhor normalmente termina com algum desafio para quem está assistindo, né? A gente está com 200 pessoas aqui, passaram muita gente. O senhor quer deixar algum desafio ou não? Então, eu vou deixar, já que você me provocou. O que você sugere? Seu Eli, se o senhor deixar um desafio, o senhor me dá o direito de deixar um desafio para o senhor também, não? Eu estou dando para você ou para eles? Hã?
O senhor Já falei escolhe. pra você. Então O que o senhor der para eles... você me dá, eu te dou. Tá bom, então o senhor começa, por favor. Então, você vai levantar dos teus 200 pessoas visitas. Quanto você quer que cada um dê para uma causa, para ajudar a tua causa? Cada um desses... eu vi o senhor fazendo live de R$1, R$2. Eu acho que a gente poderia ser um pouco mais ambicioso, o senhor não acha? R$1.000 é muito? R$1.000 desses 200 eu adoraria, mas acho que é um pouco agressivo. Então, então tenta levantar R$500 por pessoa. R$500 por pessoa desses 200. Sim, são R$100.000 para a tua causa. 100 mil. Tá. Esse é o desafio? Bom, esse aqui é maior. Não, eu quero saber se esse se terminou o desafio, porque eu também quero fazer um desafio para o senhor. Está bom por enquanto. Fala você. Tá depois. O senhor quer um desafio assistencialista de curto prazo ou filantrópico de longo prazo? O senhor prefere um desafio de curto ou de longo prazo? Porque eu tenho dois, na o que verdade. você acha melhor. Eu vou fazer um desafio. Agora eu estou vendo o teto, mas se o senhor estiver me escutando, está tudo bem. Agora voltou. Eu vou fazer os dois e aí o senhor escolhe. O primeiro desafio é, se a gente chegar em R$100.000, o senhor faz o match e dobra? Faço. Quanto tempo eu te dou? Para eu chegar em R$100.000? Sim. 2 semanas. 3. 3 semanas, se eu chegar em 100 mil, o senhor faz o match. Hoje é dia 9. 9. Então, no dia Até 29, o fim do mês. No dia 29, se você levantou R$100.000, eu dobro. Se você demorar 22 dias, não dou nada. Estou avisando. Perfeito. 21 dias. Então você tem o prazo para correr. Eu abri os comentários aqui, mas esse foi o desafio de curto prazo, que eu acho que é importante, mas menos importante. O desafio de longo prazo que eu queria fazer para o senhor é pedir a gentileza de o senhor estudar com um pouquinho mais de carinho, apoiar mais do que o senhor já faz, que é importante, a causa de pessoas com deficiência intelectual, e eu me coloco, juntamente com o Serendipidade, que é a ONG que eu faço parte, à disposição para lhe apresentar muitas opções. O que o senhor acha? Acho que você manda um e-mail para a dona Carola, para o senhor Aron, para a dona Luciana. Explica para eles que você gostaria que houvesse mais causas de deficientes para estudar e pedir a resposta. Perfeito. Maravilhoso, seu Eli. Antes de lhe agradecer, eu quero saber qual que é a filosofia que o senhor vai terminar. O que é o homem? O que é a vida? O que é a criação? O que é a natureza? Tudo tem uma causa. Não tem nada por acaso. Se eu nasci porque Deus quis. Se Deus quis por alguma razão específica. Cada um tem uma missão na vida. O triste é não saber qual é a missão e não fazer a missão. Assim tem que voltar e pagar mais caro uma outra passagem na Terra. Então, acho que a primeira coisa, tem um homem inteligente, e todos são quase inteligentes, tenta pensar por que vive, por que nasceu e qual é a sua missão. Com certeza, a missão de cada um é fazer o bem. Então, se cada um pensar nisso, o bem já vai aumentar. Teremos conseguido muita coisa. Ponto 2. Deus existindo, não tem negócio de pondurice ou de não doar dinheiro. Porque sabe, quem acredita em Deus e tem dinheiro, tem recursos e não doa, ele vai acabar pagando o pato, vai acabar sendo pobre na eternidade. Então, se Deus existe, essa é a lógica. Se Deus não existe, é o caos. Me dá a impressão que as pessoas acreditam em Deus em geral, mas não gostam de ter Deus como fiscal. Eles gostam de Deus quando ajuda a rezar, por causa de um problema que eles têm, mas quando tem o lazer, o prazer, o dinheiro no meio, afastam Deus. Então, está na hora de trazer Deus de novo na casa das pessoas. A causa, a razão da crise do vírus, já falaram que é a união e fazer o bem. Na hora que você faz o bem, na hora que você faz a união, na hora que você pensa, você necessariamente você vai fazer o bem. E como finalmente, então, repito, ver a divindade ou sentir Deus é uma coisa muito bonita.
No meu caso, eu tive ocasião de fazer isso ano passado, como eu falei faz pouco. A sensação é muito bonita, a sensação de flutuação. Você fica voando, você sente-se útil na vida, sente-se que você nasceu não por acaso, e você sente que você nasceu para fazer o bem. Aliás, o bem é a grande dádiva, é o grande segredo do mundo. Faça o bem e espero que você levante não 100 mil reais, mas muito mais. Se Deus quiser. Seu Amém. Eli, muito obrigado pela aula, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela inspiração e obrigado por tudo que o senhor faz por tanta gente. Foi uma aula de verdade. A partir de desligando essa live, eu vou colocar o plano em ação da gente arrecadar no mínimo 100 mil reais. E aí, se Deus quiser, em 3 semanas, passando desse valor, o senhor faz o match e a gente transforma... 29 de junho, às 9 da noite. 9 da noite. E aí a gente Não continua deixa passar o prazo. transformando esse Não lugar, deixa esse passar o prazo, mundo, tá bom. não vou deixar, esse mundo num lugar melhor. Muito obrigado. Eu que Boa lhe noite. agradeço. Boa noite, obrigado. Turma, muito obrigado por tudo, por terem acompanhado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.